Você, quantas promessas, quantos projetos, quantos planos ficaram apenas na sua mente, sem nunca terem saído para a realidade? Quantas vezes você olhou ao redor e teve a sensação de que Deus te esqueceu? Mas será que Ele realmente se esqueceu? Ou será que você apenas parou de chamar à existência aquilo que ainda não existe? O problema da nossa geração é que aprendemos a olhar apenas para o visível, para o que os olhos enxergam, para o que as mãos podem tocar. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Romanos 4,17, opera em uma dimensão onde os sentidos humanos não alcançam. Ele vê o que você não vê. Ele move peças que você não consegue enxergar. Ele trabalha enquanto você dorme. Ele abre caminhos em mares fechados e faz brotar vida em terrenos que todos julgam estéreis. Mas existe uma condição. Você precisa crer. Você precisa declarar. Você precisa profetizar. A sua boca é uma ferramenta espiritual. O que você fala, constrói ou destrói. Aproxima ou afasta. Materializa ou paralisa. O problema é que muitos vivem dizendo: não vai dar certo, não tem mais jeito, nasci para sofrer. E sabe o que acontece? Essas palavras ecoam no mundo espiritual e acabam se tornando verdade. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Você entende o peso disso? Cada frase sua, cada declaração está gerando vida ou está gerando morte. Abraão não tinha sinais físicos, mas ele decidiu crer, falar e agir como se a promessa já fosse realidade. Ele chamava o que não existia, como se já existisse. E você, tem chamado o que deseja ou tem reforçado aquilo que teme? O mundo espiritual está esperando uma ordem vinda da sua boca. Mas para que isso aconteça, você precisa matar a dúvida. A dúvida é o veneno que paralisa milagres. Ela é como um parasita que se alimenta da sua fé e vai minando suas forças até você se tornar alguém cético, frio e distante de Deus. É por isso que muitos oram, mas não recebem. Porque enquanto a boca pede, o coração não acredita. Você pode até dobrar os joelhos, mas se a sua mente estiver cheia de incredulidade, nada vai acontecer. Agora, vamos ser diretos. O que está morto na sua vida hoje? Seu casamento, sua saúde, seu ministério, suas finanças, sua esperança? Seja o que for, o Deus de Romanos 4,17 ainda está sentado no trono e Ele continua chamando à existência o que não existe, mas Ele está esperando você fazer o mesmo. Feche os olhos, respire fundo e comece a declarar. Diga com fé: mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que a lógica diga que não, eu creio no Deus que chama à existência aquilo que ainda não existe. Agora imagine. Imagine as portas se abrindo. Imagine as respostas chegando. Imagine a cura. Imagine a restauração. Imagine o impossível acontecendo. Isso não é pensamento positivo barato. Isso é fé. Isso é Bíblia. Isso é espiritualidade viva e pulsante. E se você acha que é tarde demais, lembre-se, Abraão tinha quase 100 anos. E ainda assim, a promessa se cumpriu. O que é a sua situação comparada ao poder de Deus? Quantos lares destruídos Deus já restaurou? Quantos corpos doentes Ele já curou? Quantos ministérios falidos Ele já ressuscitou? O problema nunca foi Deus. Sempre fomos nós. Nossa dúvida, nossa falta de fé, nossa falta de ousadia para declarar o impossível. Sabe por que esse versículo é o mais rico da Bíblia? Porque ele é a chave para tirar você do vale da estagnação e te colocar no caminho da realização. Muitos vivem apenas lendo salmos, recitando provérbios, buscando consolo, mas poucos têm coragem de ativar o poder criativo de Deus na prática. Poucos têm coragem de acordar pela manhã, olhar para a conta zerada e declarar: eu sou próspero em Cristo Jesus. Poucos têm coragem de olhar para o diagnóstico médico e declarar: pelas suas pisaduras, eu fui curado.
Poucos têm coragem de olhar para um casamento destruído e profetizar: meu lar será restaurado, o amor voltará a florescer. É fácil orar, é fácil pedir, mas é difícil crer e chamar à existência aquilo que